Como lidar com as situações de obsessão? Olá, bom dia, que a paz de Jesus invada os nossos corações nesse instante. Sou Melissa dos Santos e esse é mais um podcast Café com Espiritismo. Hoje iremos concluir a lição intitulada Obsessores, de Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, psicografia de Chico Xavier. Nos 2 outros episódios, nós refletimos sobre o que é obsessão e os tipos de acordo com a doutrina espírita. Hoje iremos saber qual a orientação dos benfeitores para qualquer tipo de obsessão. Como dividimos o texto em 3 partes, iremos fazer o seguinte desta vez. Lerei o texto todo de Emmanuel e destacarei a última parte, na qual iremos refletir hoje. Será também uma forma de relembrarmos as reflexões das semanas anteriores. Então, sem mais delongas, vamos à lição. Abre aspas. Obsessor em sintonia correta quer dizer aquele que importuna. E aquele que importuna é quase sempre alguém que nos participou a convivência profunda no caminho do erro, a voltar-se contra nós quando estejamos procurando a retificação necessária. No procedimento de semelhante criatura, a antipatia com que nos segue é semelhante ao vinho do aplauso convertido em vinagre da crítica. Daí a necessidade de paciência constante para que se lhes regenerem as atitudes. Considerando desse modo que o presente continua o pretérito, encontramos obsessores reencarnados na experiência mais íntima. Muitas vezes estão rotulados com belos nomes, vestem roupa carnal e chamam-se de pai ou mãe, esposo ou esposa, filhos ou companheiros familiares na lareira doméstica. Em algumas ocasiões, surgem para outros na apresentação de santos, sendo para nós benemerentes verdugos. Sorriem e ajudam na presença de estranhos e a sós conosco dilaceram e pisam, atendendo, sem perceberem, ao nosso burilamento. E na mesma pauta surpreendemos desafetos desencarnados que nos partilham a faixa mental, induzindo-nos à criminalidade em que ainda persistem. Espreitam-nos a estrada a feição de cúmplices do mal, inconformados com o nosso anseio de reajuste, recompondo de 1000 modos diferentes as ciladas de sombras em que venhamos a cair para absorver-lhes a ilusão ou a loucura. Fecha aspas. Agora entrando na parte do texto de Emmanuel de hoje, na qual o benfeitor vai nos orientar sobre como lidar com os casos de obsessão. Abre aspas. Recebe, pois, os espíritos do desalinho moral de ontem com o espírito de paz e de entendimento. Acusá-los seria o mesmo que alargar-lhes a ulceração com novos golpes. Crivá-los de reprimendas expressaria indução lamentável a que se desmereçam ainda mais. Revidar-lhes a crueldade significaria comprometer-nos em culpas maiores. Condená-los é o mesmo que amaldiçoar a nós mesmos, de vez que nos acompanham os passos atraídos pelas nossas imperfeições. Aceita-lhes. Injúria, remoque, violência e desprezo de ânimo sereno, silenciando e servindo. Nem brasa de censura, nem fel de reprovação. Obsessores visíveis e invisíveis são nossas próprias obras, espinheiros plantados por nossas mãos. Endereça-lhes, assim, a boa palavra e o bom pensamento, sempre que preciso, mas não lhes negues paciência e trabalho, amor e sacrifício, porque só a força do exemplo nobre levanta e retifica ante o sol do futuro. Fecha aspas. Que magnífico desfecho de Emmanuel para um assunto tão delicado. Em outras palavras, nosso benfeitor nos diz que diante dos casos de obsessão temos que amar, amar e amar. Esse ensinamento não é novidade para nós, mas merece sempre ser reforçado em nossos corações. Os Espíritos deixaram claro na lição 642 do Livro dos Espíritos que não basta só deixar de fazer o mal, é preciso que se pratique o bem até o limite de nossas forças. Francisco de Assis, que pregava o amor por todas as criaturas, tem na famosa oração atribuída a ele a frase:
é perdoando que se é perdoado. Paulo de Tarso disse: não deixem de vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E Jesus, nosso modelo e guia, vivenciou o amor e nos mostrou que somos capazes. Ele pediu para amarmos uns aos outros como a nós mesmos. Nos reportou que fazemos parte de uma grande família, que devemos oferecer a outra face no sentido de não revidar ou procurar vingança, que bem-aventurados são os pacificadores. E na oração que nos ensinou para fazer a Deus, deixou claro: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Amar, perdoar, não é ser conivente ou apoiar o erro alheio, mas é tentar impedir que aquele erro cresça e dê frutos através de nós, que busquemos vingança, que queiramos pagar o mal com o mal. Nas mesas mediúnicas, muitas vezes, o diálogo feito pelo dialogador da reunião com o espírito em sofrimento que se manifesta é voltado ao perdão, à compreensão. Conversas cheias de amor e cercada de boas vibrações, inspirações e trabalho incessante da espiritualidade amiga que, não raro, desatam nós de séculos de sofrimento. Esse mesmo amor, compreensão e perdão que vemos, e até aqueles que trabalham nas reuniões mediúnicas, proliferamos nessas oportunidades abençoadas de intercâmbio, também temos que levar para a vida, para o nosso dia a dia, para o trabalho, para os grupos afins, para a família. Para finalizar, gostaríamos de trazer um texto do espírito Albino Teixeira, que está no livro Paz e Renovação, psicografia de Chico Xavier. O título do texto é Anti-Obsessão, e Albino Teixeira diz assim, abre aspas, prejudicial qualquer atitude tendente a acirrar a intemperança ou o ódio de nossos adversários, forçoso transformá-los para o bem, a preço de humildade e de amor. Não vale caminhar sobre o lenho da mágoa, aconselhável dissolver o peso morto de quaisquer golpes na fonte do esquecimento. Inútil gritar contra as próprias dívidas, imperioso examiná-las com serenidade para configurar com elas a maneira mais segura de pagamento. Ruinosa qualquer irritação à frente do obstáculo, razoável estudá-lo para a devida superação. Absolutamente negativa a decisão de agitar as próprias cadeias, justo analisar os motivos da prisão a fim de saná-los. Amigos, convençamo-nos de que aversões, animosidades, conflitos acalentados e ressentimentos, sejam quais forem, são pontos de contato para tomadas de obsessão, e toda obsessão é entretecida de trevas. Não adianta dessa forma esbravejar contra as sombras. Para arredá-las é preciso acender uma luz. Fecha aspas. Que possamos ser luz e acender luzes onde estivermos. Que assim possa ser. E até o próximo podcast Café com Espiritismo.